Primeiro volume da obra. Um esclarecimento sobre este mundo deformado. O Sol é o relógio e a Lua é o ponteiro, e por isso marca os quartos. As estrelas, o ponteiro dos segundos, sobre a formação da natureza. Os fluidos mais carregados de força magnética produzem mais vírus desta parte, e daí a geração e formação do sexo feminino. Se o fluido está mais carregado de força elétrica, mais vírus desta parte, prevalece o sexo masculino. Estas cargas são produzidas ou feitas pelos fluidos da Lua. A Lua, sendo o ponteiro deste relógio, é que apronta as cargas e descargas. Por isso, ela carrega e descarrega. No minguante, está descarregando. No crescente, está carregando. Na nova, está neutra. E assim, a Lua tem grande influência na geração e formação dos seres. O fluido magnético, muito carregado, produz grande quantidade de vírus desta parte, pela sua influência ser grande, e daí a geração e formação do sexo feminino. A parte elétrica, que é o fluido, quando está mais carregada, produz e gera o sexo masculino. Porque são variantes as cargas, devido aos quartos de Lua que são diferentes. Então, quando cheia, totalmente carregada, produz grande força magnética, e quando minguando, descarregando a força magnética. Quando crescendo, carregando de força magnética. E é por isso que a natureza é variante, devido aos quartos de Lua. Dentro destes quartos estão os minutos, os segundos e as horas. E por haver todas estas modificações de quartos, de minutos e de segundos, é que faz essas variedades, essas irregularidades na natureza, da desigualdade e das diferenças de uma coisa da outra. Então, costumam dizer: não há uma coisa igual a outra. Sempre tem que ter uma diferença, ou grande ou pequena, devido aos quartos, aos minutos, aos segundos e às horas, que modificam a ação magnética e elétrica. Num segundo, está sob a influência magnética. Em outro segundo, já está sob outra ação magnética, e assim sucessivamente. Em minuto, já é uma ação magnética. Em segundo, já é outra ação magnética. Em 3 minutos, já é outra ação magnética e elétrica. E assim são as horas. As ações magnética e elétrica estão em constantes modificações. É por isso que os pensamentos são variantes. Ora pensam uma coisa, ora pensam outra. Os pensamentos não param, devido a estas modificações da força elétrica e magnética. Quando o Sol esquenta demais, é porque está carregado de força magnética. Uma simples comparação. Um fogo pequeno produz pouca quentura. Botando ali muito material, muita matéria, se torna um fogo grande. A quentura é maior devido aos seres materiais. Um fósforo aceso produz pouca quentura, e 10 caixas acesas produzem maior quentura,
devido à maior carga material. E assim é o Sol. Quanto menos carga magnética, menos calor. Quanto mais carga, mais calor. A mesma coisa com a eletricidade. Carregando mais, maior a carga magnética. O choque é maior, a força é maior, o fogo é maior. Quanto mais carga magnética, maior é a força elétrica, mais fogo. Assim é o Sol. Quanto mais carregado de fluido magnético, mais quentura. E assim, na geração, quanto mais carregado, mais domina, mais prevalece. Então, está aí o porquê da fêmea e o porquê do macho. O macho, mais carga elétrica. Prevalece o macho. Se a força magnética estiver mais carregada, prevalece a força magnética. Então, tudo isto é muito variante, devido ser um relógio que começa no 1, vai aumentando para o 2, aumenta para o 3º e vai aumentando até chegar às 24 horas. Então, a lua nova é neutra. Depois começa o quarto crescente. Começa a aumentar a força magnética, até chegar à cheia. Depois de cheia, entra no quarto minguante. Começa a descarregar. E de forma que a força magnética está sempre em cena, e a elétrica com suas variedades, suas variações. Daí vêm as variações dos seres, que são formados pelos fluidos, as variações das diferenças de cores, de raças, de tamanhos, de modos, de formas, de entendimentos, de pensamentos, de idiomas, de formatos, de gostos, de cheiros, de odores. Enfim, esta grande variedade que existe sobre tudo é o que dá origem a todas essas causas, que não há efeitos ou feitos que não tenham causa. Se não existir a causa, não existe o feito. E devido às variações magnéticas e elétricas que passam os fluidos. De segundo em segundo, modifica suas ações, seus efeitos, sua atuação para a formação dos seres. E por isso, costumam dizer: não há nada perfeito neste mundo devido às modificações fluídicas elétricas e magnéticas, que de 1 ou meio segundo já faz diferença. E de segundo em segundo são forças diferentes que atuam. Não pode haver perfeição. Então ousam dizer: não há nada perfeito neste mundo. Agora estão sabendo o porquê. A ação fluídica, elétrica e magnética, que entra em ação para a geração, formação e criação dos seres, porque não há efeito sem causa. Se existem aí todos esses feitos, a causa é o fluido. Não havendo o fluido, não há seres e não há geração e formação. Então, o Sol é o relógio, a Lua, o ponteiro, e as estrelas, o ponteirinho dos segundos. E por isso, estão sempre em ação, com aquele brilho que parece que estão tremendo. Então, está aí um pedacinho do antes de ser. O antes de ser esse tudo aparente, de onde surgiu? Do fluido. O fluido é o heterogêneo e todos os seres são fluídicos. É o fato geral, genial,
da gênese da formação, geração e criação dos seres. Então, é este fluido que deu origem à sua vida, que a imunização apanha e leva para o lugar de origem, que é a planície racional. E daí, quando esse tudo aparente, que é seu corpo, o seu ser, se extinguir, não vem outro igual, porque o fluido que deu origem a este corpo não está mais aqui para a formação de outro corpo igual. Está lá em cima, na planície racional. Assim, está aí o desencanto dos seres, o desencanto de tudo e o desencanto do mundo. Desencantou-se desta vida porque não sabia o porquê aí vivia assim, deste jeito, sem nada conhecer de sua formação e criação. Desencanto quer dizer liberdade. Libertou-se da matéria. Estava preso à matéria, ao mal, sofrendo, preso aí a todo sofrimento. E agora teve a liberdade por meio da imunização racional. Então, encanto quer dizer prisão neste chão de amarguras. Desencanto quer dizer libertou-se desta prisão de matéria, desta condenação de condenados a sofrer e condenados à morte, muitas das vezes tragicamente, horrivelmente, libertos deste jugo amargo. Desencanto quer dizer libertou-se. Encanto é o mesmo que condenado a tudo de ruim. Portanto, está no mundo o desencanto do povo. Então, este é o maior tesouro, a maior riqueza, o maior brilhante, a maior felicidade é o desencanto. A libertação dos encantados não há dinheiro que pague. Então, está aí o desencanto do povo, o desencanto de todos, o desencanto do mundo, do jugo animal. Agora sabem e conhecem o porquê estavam aí presos à matéria, neste encanto, sofrendo amargurados e humilhados, por serem como são, e condenados à morte. Humilhados por estarem aí sem garantias, expostos aí a todos os sofrimentos, expostos a todas as decepções. Muitos revoltados por se sentirem humilhados com esta natureza, com esta vida, agonizando, agoniados, expostos a todos os desequilíbrios. Muitos se sentem humilhados e envergonhados de serem assim como são, não se conformando com esta vida, por ser uma vida falsa, de aparências, de fantasias, de ilusões, de hipocrisia. Muitos vivendo por terem vida, mas não que tenham o prazer de viver, por se sentirem envergonhados de serem como são, de se passar o que se passa neste mundo de ilusão, de matéria. Muitos têm vergonha de serem como são, mas não tendo outro remédio, têm que aceitar toda esta imperfeição, por estarem vivendo num mundo de imperfeitos. Então, muitos tinham vergonha de assim serem. Achavam-se diminuídos, ridicularizados, por serem imperfeitos, querendo ser corretos, direitos, e vendo a imperfeição do seu ser e de todos os seres, procurando a perfeição por não conhecerem o seu ser e nunca a encontrando. Então,
a decepção de muitos, tão envergonhados de serem como são, decepcionados e desiludidos, já acabaram com a vida, pondo termo à vida, por terem vergonha de viverem assim, por terem vergonha de não serem perfeitos, de não serem direitos como desejavam ser. Não tem conta os suicídios dos decepcionados com a vida, vendo que não há ninguém perfeito, vendo a imperfeição de todos no mundo, vendo as injustiças catastróficas da natureza, os vulcões, os terremotos e tudo, enfim, que existe. Vendo tanta imperfeição da natureza e dos seres, se envergonhando de viverem num mundo como este, de vergonha, põe termo à vida, não tolerando o seu próprio ser de matéria, de imperfeito, cheio de defeitos. Humilhados por viverem nestas condições de bichos, de animais racionais. Humilhados e envergonhados de serem assim, se matam, preferindo morrer do que viver assim como são. A maioria procura se iludir e vai vivendo, mas é preciso que se note que nem todos pensam iguais. Os que procuram a perfeição, a pureza, a justiça da natureza, não encontram, se desgostam, se decepcionam e põem termo à vida, porque todos pensam diferente e assim julgam. O que adianta viver no mundo se não tenho paz, não tenho garantias, se estou exposto a todo o sofrimento, que a vida é de sofrimento? Não tenho para quem apelar. O sofrimento é o maior brilhante do mundo. Eu, neste estado variante de desequilíbrio, sou tudo aparentemente e nada sou verdadeiramente. Não adianta viver falsamente, enganando a mim mesmo com um tudo aparente sem ser. Eu queria ter uma vida positiva e não negativa, e por isso hoje sou uma coisa e amanhã sou outra. Não me adianta viver hipocritamente deste jeito, fingindo que sou o que não sou, aparentando o que não sou. Então, pensando deste jeito, por aí afora, se considera tão ridicularizado, tão diminuído, tão envergonhado, que acaba pondo termo à vida, por não querer se sujeitar viver assim como a natureza lhe proporcionou. Então, cada qual com seu modo de interpretar a vida, e por isso todos são diferentes, cada qual criando uma convicção da vida. Cada um interpreta a vida de um jeito, de uma forma, cada qual com o seu modo de interpretar. Então, está na terra o desencanto dos animais racionais, o desencanto do jugo da matéria, o desencanto que nunca existiu, o desencanto dos seres do universo, que nunca existiu e hoje chegando ao conhecimento de todos, o desencanto dos seres do universo, o desencanto que todos almejavam, que todos esperavam há muito. Até que enfim o desencanto chegou. A libertação racional representa a pureza, o amor e a fraternidade universal. O desencanto é tudo. O encanto, a matéria, nada é. Porque a matéria é um tudo aparente e o desencanto do mal, tudo é. Hoje, chegando à imunização racional, todos têm prazer de viver tranquilos e felizes, por encontrarem o verdadeiro rumo, o verdadeiro caminho, que é a imunização racional,
para que todos tenham contato com o racional superior, para que todos se unam ao racional superior, junto com o racional superior, conversando e falando com o racional superior, tendo todas as orientações precisas para o rumo de felicidade e equilíbrio, tendo suas conferências com o racional superior. Por serem de origem racional, tinham que chegar a esta conclusão, que é a definição da natureza de todos. A natureza definida, por nossa origem, ser esta, racional, e por isso nos classificaram de animais racionais. Agora, definido e divulgado o nosso ser, chegamos no verdadeiro lugar, e por chegarmos no verdadeiro lugar, é que temos o contato de unirmos-nos à nossa origem junto do racional superior. Então, maior júbilo e felicidade do que esta nunca existiu. E assim, maior contentamento, maior alegria, maior satisfação entre todos não poderia existir igual. O contentamento e a satisfação de unirmos-nos ao racional superior. Então, viva o Brasil, a terra abençoada e escolhida pelo racional superior.